Então, na aula de arte de hoje, a gente vai ver o capítulo 4 do livro de arte, que fala sobre imagem em movimento. E esse título nada mais é, o assunto desse título seria o cinema, né? Que o cinema a gente vai ver ao longo da aula, que é uma imagem em movimento. E aí a gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre isso. Vamos começar aqui pela invenção do cinematógrafo. Há muito pouco tempo, aproximadamente 110 anos, os irmãos Lumière inventaram um aparelho nomeado de cinematógrafo e com ele projetaram em Paris um pequeno filme chamado A Chegada do Trem na Estação de Ciotat. Os espectadores reagiram espantados. Vista hoje, a cena é muito simples. Quase tudo que acontece está dito no nome do filme. Um trem aparece ao longe e entra em uma estação, vindo em direção da câmera. Na época, o público assustou-se, como se o trem fosse atravessar a tela, invadir a sala e atropelar os espectadores. Então, esse pequeno relato que eu fiz aqui para vocês é um pouquinho de como foi o cinema, quando o cinema surgiu, né? As pessoas não estavam acostumadas com aquele tipo de arte. Essa história mostra como o estudo das imagens não conduz a algo tão simples e evidente quanto parece à primeira vista. Também é espantoso. Os primeiros registros de imagens em movimento, feitos em 1895, eram curtos. Duravam em geral 1 ou 2 minutos e as histórias que contavam eram como esta da chegada do trem à estação, rápidas, simples, diretas. No entanto, surpreendiam, maravilhavam, amedrontavam as pessoas. Por quê? Porque para elas tudo isso era novo. Depois de alguns meses, no entanto, eles já não se interessavam por aquelas cenas, já haviam aprendido o truque. Então, o cinema, a princípio, né, do jeito que ele foi apresentado, parecia um truque de mágica, né, porque as pessoas não entendiam como aquele monte de imagem se transformava em um filme. E a questão de as imagens parece que iam saltar da tela. Isso maravilhava as pessoas, mas depois elas acabaram vendo que era só um truque com as imagens, né? Por isso o nome do capítulo é Imagem em Movimento. A magia do cinema. Os irmãos Luiz e Auguste Lumière talvez não tivessem consciência de que estavam criando um meio de expressão importante. Chegaram a dizer que o cinema é uma invenção sem futuro. Porém, ainda no final do século XIX, o cinema começava a engatear como arte pelas mãos do francês Georges Méliès, um ilusionista que percebeu a potencialidade da câmera de filmar. Ou seja, né, um ilusionista é uma pessoa que faz mágica. Então, o cinema tem esse lado mágico e surgiu daí, de um ilusionista. Méliès deu ao cinema uma nova dimensão, uma máquina de criar sonhos, de transformar em realidade visível, partilhável pelos demais espectadores, as mais mirabolantes fantasias da mente humana. E aí a gente vai ver agora que o cinema ele vira linguagem, né? Até o início da década de 1910, o cinema era apenas um teatro filmado. As cenas retratavam apenas atores de corpo inteiro, atuando em um cenário montado ao natural. Porém, a partir das experiências, o diretor americano D.W. Griffith surgiu a linguagem cinematográfica. Ex-ator de teatro, Griffith realizou seu primeiro filme em 1908, na companhia Biograph, e sua principal contribuição constituiu justamente em distinguir cinema e teatro. Então, assim, quando o cinema surgiu, as pessoas ligavam muito o cinema ao teatro. Só que qual era a diferença? Que o teatro é um tipo de arte que é feita ao vivo, tá? E o cinema é gravado. Então eles começaram a chamar o cinema de teatro filmado. Griffith juntou todas as suas invenções em um só filme, O Nascimento de uma Nação. E assim surgiu o que chamamos linguagem cinematográfica, mais ou menos como a conhecemos hoje. Ao contrário dos filmes anteriores, este era, além do mais, um longa-metragem. Explica-se. O velho teatro filmado podia ser suportável durante alguns minutos, mas para prender a atenção do espectador na sala durante 90 ou 120 minutos, a fórmula de Griffith era indispensável. Griffith queria contar grandes histórias e histórias grandes. Como a gente viu aqui já no início da aula, né? Os primeiros filmes de cinema eles eram coisas muito rápidas, né? Uma ação muito rápida. E aí
depois foi que se foi vendo a necessidade de aprender como fazer filmes maiores, com mais tempo. E aí também, por conta disso, os filmes tiveram que ser mais bem elaborados para poder prender a atenção das pessoas durante 90 ou 120 minutos, que é mais ou menos o tempo de um filme hoje em dia. Sofisticações e premiações. Então, com o passar dos anos, o cinema foi ganhando inovações. O filme ganhou som, cor, efeitos especiais cada vez mais sofisticados, projeções diferenciadas como formato CinemaScope, projeções ao ar livre, salas que se movimentam, entre muitos outros recursos que tornaram o filme um espetáculo de arte e entretenimento. E no mundo existem diversos festivais que valorizam os profissionais de diversas áreas do cinema, desde o elenco, direção, produção e equipe técnica. E aí a gente vai falar aqui um pouquinho desses festivais que tem aí pelo mundo. A gente vai falar dos mais famosos, né? Um dos mais famosos mundialmente é o Festival de Berlim, né, na Alemanha, que premia os profissionais com Urso de Ouro e de Prata. Aí tem o Festival de Cannes, na França, que premia os profissionais com Palma de Ouro. Temos o Festival de Veneza, na Itália, que premia os profissionais com Leão de Ouro. E o maior e mais conhecido de todos, o Oscar, que eu tenho certeza que todo mundo aí que gosta de cinema, que gosta de filme, costuma assistir esse evento que acontece nos Estados Unidos anualmente, que é o Oscar, né? Muita gente gosta de assistir os filmes que são indicados ao Oscar. E são várias premiações, né? O melhor diretor, o melhor ator, né? A melhor música e por aí vai. São várias premiações que acontecem anualmente. E a gente tem todas essas premiações pelo mundo, mas a gente também tem no Brasil um festival muito importante, que é o Festival de Gramado, que acontece no Rio Grande do Sul, e premia os vencedores com o troféu Kikito de Ouro, que tem a forma de uma pessoa com a cabeça de sol. É o nosso festival aí bem importante, que acontece em Gramado. A ilusão do cinema. Então, assim, quando a gente vê um filme, a gente não tem noção do que é que está por trás, né, daquela tela. Mas no fim mesmo é só uma ilusão, né? A filmadora é um mecanismo que tira 24 fotos por segundo. Então, gente, o filme, ele nada mais é que várias fotos, né, que por ser muito rápidas, 24 fotos por segundo, dá essa ilusão, por isso ilusão de cinema, né? Dá essa ilusão de ação, da coisa se mexendo, mas na verdade são fotos que foram tiradas. Por isso que o nome do capítulo, né, é Imagem em Movimento, ou seja, são várias fotos tiradas ao mesmo tempo para dar essa ilusão de movimento. Se você fotografar uma pessoa piscando com esse mecanismo, após a revelação, você terá fotografias em série do movimento, olho aberto, depois começando a fechar, um pouco mais fechado e por aí vai. Então, assim, quem tem um desses tipos de filmadora, né, que tira essas 24 fotos por segundo, pode fazer essa experiência, né, de fazer a foto do olho piscando. Colocando a série de fotografias num projetor, será mostrado o movimento a uma velocidade de 24 fotos por segundo. Como isso é mais rápido que o seu olho pode ver, você tem a ilusão de estar realmente vendo um olho piscando na tela. Tá? Então, só essa experiência para vocês verem como o cinema é uma ilusão. Porque 24 fotos por segundo, certo? Isso é mais rápido do que o olho humano pode ver. Então, acaba dando essa impressão da imagem estar em movimento. Assim se dá a ilusão de movimento, e isto é o cinema. O mesmo acontece também nos desenhos animados, só que em vez das fotos, temos desenhos. Então, por isso que as pessoas têm curiosidade de saber como é que faz um desenho animado. É a mesma coisa do cinema, são fotos, né? Aliás, no desenho animado são desenhos, tá? Que eles vão tirando várias fotos e é interessante, né? A gente vê, você assiste um filme e não tem noção que foram fotos colocadas em movimento para dar essa ideia de ação. A filmadora e o projetor. Podemos definir tecnicamente o cinema como uma sucessão de imagens numa tela, obtidas por projeção óptica, em que se tem a sensação, pela troca rápida de imagens, de um movimento contínuo.
As imagens que possibilitam o cinema devem ser, portanto, translúcidas e positivas, uma vez que a projeção óptica necessita de um feixe de luz que transpasse a imagem gravada e esta seja formada e ampliada por uma lente, possibilitando assim sua projeção externa à própria imagem gravada. Para que este efeito funcione, há necessidade de capturar e projetar a imagem em sistemas similares, compatíveis e padronizados. O instrumento utilizado para a captação de imagens é uma câmera cinematográfica, composta por elementos ópticos e mecânicos, e modernamente alguns eletrônicos que regulam com maior precisão suas funções que capturam uma sucessão de imagens. E aqui a gente tem a foto, né, a imagem de uma câmera, para vocês verem aí como é que ela é composta, né? A lente, o zoom, né? Como é que é uma câmera para poder fazer o cinema. É esse tipo de câmera, né, que faz as 24 fotos por segundo para poder depois colocar no projetor, ó, que é o próximo slide aqui, ó. A gente tem aí a foto de um projetor. Esquema básico de um projetor caseiro, né? E depois que faz as fotos com a câmera, coloca no projetor, que joga na parede. E aí dá toda aquela magia que é o cinema. Quem é que não gosta, né, de assistir um filme no cinema? E para finalizar a aula, eu trouxe a frase desse cara aí, que eu não acredito que todo mundo conhece, que é o Charlie Chaplin, que é um grande nome do cinema. E eu trouxe uma frase dele para finalizar a aula. Falar sem aspas, amar sem interrogação, sonhar com reticências e viver sem ponto final. Então, muito obrigada pelo tempo de vocês e até a próxima aula.